Vamos lá? Vamos continuar com a nossa aula do dia 30, terça-feira? Agora vamos para a história. Vocês vão pegar esta folhinha, ó. Tá? E vamos começar a leitura. As primeiras cidades. As vilas cresciam lentamente. Lembra que a gente estudou sobre as primeiras cidades, as primeiras vilas do Brasil? Né? As primeiras vilas foram construídas o rei de Portugal mandou alguns portugueses para cá em 1530 para ocuparem alguns territórios e foram fundadas vilas próximas do litoral. O que acontece? Litoral é onde perto dos oceanos, dos mares, porque como vinham muitos navios, então eles construíam suas vilas, as suas casas no litoral. E então, em 1530, o rei de Portugal enviou para cá moradores. E nós vemos aí que esses moradores foram fundando vilas, E na nossa leitura a gente viu que essas vilas, duas delas cresceram bastante, que se formou em duas cidades, que foi a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Salvador. Nós tivemos uma vila que ficava mais distante, que era São Paulo de Piratininga, ficava mais distante do litoral, ficava mais para dentro, lá para dentro. Então, nós estudamos sobre isso, vocês leram sobre isso, fizeram os exercícios. Aí agora a gente está falando dessas primeiras cidades. Vamos lá? Essas vilas cresceram lentamente e povoar o Brasil parecia uma tarefa impossível. Era preciso trazer muitos portugueses para cá e construir cidades. Assim decidiu o rei de Portugal. O local escolhido para a construção da primeira cidade brasileira foi a Baía de Todos os Santos, onde estava situada a Vila do Pereira, rodeada pelos canaviais. A essa vila começaram a chegar navios e mais navios trazendo os portugueses. A acanhada Vila do Pereira deu lugar à cidade de Salvador, que foi a primeira cidade do Brasil. Então, Salvador foi a primeira cidade do Brasil. Alguns anos depois, outras duas cidades foram construídas por ordens reais. João Pessoa, que era Filipéia antigamente, e o Rio de Janeiro. Salvador e Rio de Janeiro prosperaram e por muitos e muitos anos foram as maiores cidades do Brasil. As duas nasceram em baías, entradas na costas que podiam ser facilmente defendidas por militares. Tanto é que a gente vê aí a Baía de Guanabara, Aquela Baía de Guanabara, então, ela já é bem antigamente, eles vinham, entravam no Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara, tá? Nos próximos anos, tanto Salvador como o Rio de Janeiro eram chamadas de cidades, porque nelas viviam juiz, cobrador de impostos, capitão da guarda, o bispo. Nelas funcionavam a alfândega, a cadeia, o porto, as armazéns de exportação de açúcar, mercados e algumas oficinas. Mas elas não passavam de grandes vilas, com ruas de terra, algumas lojas do comércio, casas com grandes quintais onde se plantava de tudo. Então, quando os portugueses vieram para cá, a primeira cidade que eles fundaram foi a Baía de Todos os Santos, lá em Salvador. Existe até essa baía, existe esse local ainda. E depois eles vieram para o Rio de Janeiro, também, que foi uma das maiores cidades, Essas duas foram as primeiras cidades. E nas cidades viviam aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo, melhor. E as ruas, como a
gente já vinha falando sobre as ruas têm história, lembra? Então, essas ruas, elas eram de terra batida, eram casas enormes, casas grandes, né? Que moravam pessoas com poder, né? No caso aqui, o juiz, o cobrador de impostos, eles moravam nessas casas grandes, havia quintais muito grandes e eles moravam ali, tá bom? Então, vocês têm os exercícios para fazer, tá bom? Façam esses exercícios, leiam bastante, tá bom? Um grande beijo e até amanhã!